que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que a paz que excede todo entendimento inunde agora mesmo a sua casa, o seu coração e a vida de cada pessoa que você ama. Neste momento sagrado, eu convido você a abrir as portas da sua alma para receber a presença do Altíssimo. Imagine pela fé que um manto de paz, tecido com fios de luz divina, está agora mesmo a cobrir o seu lar. Este não é um tecido comum, é a própria presença protetora de Deus, um escudo contra toda ansiedade, todo o medo e toda a perturbação. Sinta o peso suave deste manto sobre os seus ombros, trazendo alívio e segurança. E sobre a sua testa e a testa do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, receba agora o selo invisível do Espírito Santo, uma marca de propriedade divina que declara ao mundo espiritual: esta família pertence ao Senhor. Este é um espaço sagrado, um tempo separado para nos conectarmos com o coração do Pai. Deixe para trás as preocupações do dia, as listas de afazeres, as notícias que inquietam. Aqui neste santuário de oração, só há espaço para a fé, para a esperança e para o amor que emana do trono da graça. Respire fundo e sinta a atmosfera mudar, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele aí está no meio deles. E Ele está aqui. Agora, com a autoridade que nos é concedida pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, vamos juntos entrar em batalha espiritual pela nossa casa. Esta não é uma luta contra pessoas, mas contra as forças espirituais da maldade que tentam roubar a nossa paz e destruir a unidade das nossas famílias. Por isso, nós nos levantamos em fé e declaramos: em nome de Jesus, nós repreendemos e quebramos todo o poder do espírito de divisão que tenta semear contendas e mal-entendidos no nosso lar. Nós amarramos toda a força de discórdia, de irritação, de impaciência e de egoísmo, e nós ordenamos que ela se retire agora da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Nós quebramos, pelo poder do sangue de Cristo, toda a maldição de linhagem, toda a palavra de fracasso, todo o decreto de divórcio, toda a herança de vício e de enfermidade que possa ter sido passada de geração em geração. Nós declaramos que a nossa linhagem é a linhagem de Cristo, redimida, lavada e purificada. Nós cancelamos toda a seta inflamada do inimigo lançada contra os nossos filhos. Nós cobrimos as suas mentes, os seus corações, os seus corpos e os seus caminhos com o sangue precioso do Cordeiro. Nós comandamos que todo o espírito de rebeldia, de desobediência, de confusão e de engano se afaste dos nossos filhos. Nós declaramos que eles são herança do Senhor, que são ensinados por Deus, e grande é a sua paz. Nós clamamos um muro de fogo protetor ao redor do nosso casamento. Nós quebramos toda a tentativa do inimigo de criar distância, frieza e desconfiança entre marido e mulher. Nós declaramos que o nosso casamento é uma aliança sagrada, selada por Deus, e o que Deus uniu, homem nenhum separe. Nós proclamamos a vitória de Cristo sobre cada área da nossa vida familiar. A vitória sobre as finanças, a vitória sobre a saúde, a vitória sobre o futuro. Onde havia trevas, nós declaramos a luz de Cristo. Onde havia tristeza, nós declaramos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Onde havia desordem, nós declaramos a paz e a ordem de Deus. A nossa casa não é um lugar de medo, mas de poder, amor e moderação. A nossa família está debaixo da proteção do Deus Altíssimo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, agora que estabelecemos pela fé o senhorio de Cristo sobre a nossa casa,
Eu quero convidá-lo a descansar o seu coração e amar numa das mais belas e poderosas histórias de toda a Escritura. Uma história que revela o coração do nosso Pai Celestial de uma forma que poucas outras conseguem. É a história que encontramos em Lucas, capítulo 15, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do Pai misericordioso. Feche os seus olhos por um momento e permita que o Espírito Santo pinte esta cena na sua imaginação. Havia um pai, um homem de posses com 2 filhos. O mais novo, num ato de arrogância e impaciência, chega junto do pai e diz algo que, naquela cultura, era o equivalente a desejar a sua morte. Pai, quero a minha parte da herança. O coração daquele pai deve ter se partido em 1000 pedaços. A herança só era dividida após a morte. O filho estava na prática a dizer: Pai, para mim você já está morto. O que me interessa não é o seu amor, não é a sua companhia, são os seus bens. E aquele pai, num ato de amor incompreensível, respeita a decisão do filho. Ele divide os bens. Consegue sentir a dor da separação? O filho junta tudo, cada moeda, e parte para uma terra distante. Ali, ele desperdiça tudo o que recebeu numa vida de excessos, de prazeres vazios e de falsos amigos. Quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. Uma grande fome assola a terra, e aquele jovem, que cresceu numa casa de abundância, encontra-se desesperado, com fome, a ponto de desejar comer a lavagem que era dada aos porcos, o animal mais impuro para um judeu. Que humilhação! Que abismo! Ele tinha tudo e agora não tem nada. Ele estava perdido. E talvez neste momento você se identifique com esta sensação de estar perdido. Talvez não numa terra distante, mas perdido dentro da sua própria casa, perdido nos seus pensamentos, sentindo-se longe de Deus, longe das pessoas que ama. Mas é no fundo do poço que a luz da esperança começa a brilhar. O texto diz que ele caiu em si. Ele lembrou-se da casa do seu pai. Lembrou-se que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele morria de fome. E ele toma uma decisão. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele ensaia um discurso de arrependimento, mas ainda não compreende a profundidade do amor do pai. Ele espera, na melhor das hipóteses, ser aceite como um servo. E então, a cena mais comovente de todas. A Bíblia diz: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Isto diz-nos algo profundo. O pai nunca deixou de esperar. Todos os dias, aquele pai subia ao terraço e olhava para o horizonte, esperando, ansiando por um vislumbre, por um sinal do seu filho. O seu coração de pai nunca desistiu. E quando ele vê aquela figura esfarrapada, magra, suja, ele não sente nojo. Ele não sente raiva. A Bíblia diz que ele se compadeceu dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai correu. Patriarcas não corriam. Era indigno. Mas este pai não se importou com a sua dignidade. O seu amor era maior do que qualquer protocolo. Ele correu, lançou-se ao pescoço do filho e cobriu-o de beijos, antes mesmo que o filho pudesse dizer uma única palavra do seu discurso ensaiado. O cheiro da pocilga não o afastou. O abraço do pai cobriu a vergonha do filho. O filho tenta começar o seu discurso: Pai, pequei. Mas o pai interrompe-o. Ele não está interessado em acusações. Ele está interessado em restauração. Ele grita para os servos:
Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam o novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Desta história, meus amados, brotam lições que são bálsamo para as nossas famílias. A primeira lição é esta: o amor de Deus Pai nunca desiste. Não importa quão longe um filho ou uma filha possa ter ido. Não importa que erros tenham cometido. O Pai Celestial continua a olhar para o horizonte todos os dias, esperando o seu regresso. Talvez você seja um pai ou uma mãe com o coração angustiado por um filho que se desviou. Não perca a esperança. Continue a olhar para o horizonte em oração, pois o amor do Pai está a atrair o seu filho de volta para casa. A segunda lição é que há sempre um caminho de volta. O inimigo quer que cremos que os nossos erros nos desqualificaram para sempre, que a nossa vergonha é demasiado grande. Mas esta parábola grita o oposto. O caminho de volta começa com um passo de arrependimento, com o cair em si. É reconhecer que a vida longe do Pai é vazia e destrutiva. Deus não exige um caminho de perfeição para nos aproximarmos dele, apenas um coração arrependido. E a terceira e mais vital lição para a cura das nossas famílias é o poder do perdão para a restauração. O Pai não disse: "Eu avisei-te". Ele não exigiu um período de prova. Ele não esfregou os erros na cara do filho. Ele simplesmente perdoou e celebrou. Quantas das nossas famílias estão feridas, quebradas, porque nos recusamos a oferecer este tipo de perdão? Agimo-nos como o irmão mais velho da história, que estava no campo e, ao ouvir a festa, ficou zangado e recusou-se a entrar. Ele era fiel, trabalhador, mas o seu coração estava cheio de amargura e de um senso de justiça própria. Ele não conseguia alegrar-se com a restauração do seu irmão. Pergunto-lhe: a quem você se assemelha mais hoje? Ao pai que corre para abraçar ou ao irmão mais velho que fica do lado de fora a julgar? Para que a unidade e a restauração aconteçam na sua família, alguém tem de tomar a iniciativa de ser como o pai. Alguém tem de correr, de perdoar incondicionalmente e de preparar uma festa de reconciliação. E é com esta imagem do Pai protetor, que espera e restaura, que nós nos voltamos para as promessas da sua palavra. A história do filho pródigo mostra o coração do Pai. Os salmos declaram as promessas do Pai. Assim como aquele pai terreno teria protegido o seu filho com a sua própria vida se ele estivesse em casa, o nosso Pai Celestial promete-nos uma proteção divina e constante. Esta promessa é um escudo para a sua família, uma fortaleza no meio das tempestades. Por isso, eu quero convidá-lo agora a fechar novamente os seus olhos, se puder, e a receber estas palavras, não como um simples poema antigo, mas como uma declaração de fé viva e atuante sobre a sua casa. Vamos receber a proteção do Salmo 91, a certeza do cuidado do Pai que nos acolhe de volta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio.
No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, nós recebemos esta palavra. Nós recebemos esta promessa sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E com base em tudo o que amamos, no teu coração de Pai revelado na parábola e na tua promessa de proteção declarada no Salmo, nós agora elevamos um clamor unido por cada família que ouve esta oração. Senhor, como o pai que esperou pelo filho pródigo, nós oramos por cada filho e filha que se afastou. Onde quer que eles estejam, Pai, envia o teu Espírito Santo para que eles caiam em si. Que a memória do amor do lar, a memória do teu amor, inunde os seus corações. Quebra o orgulho, desfaz as mentiras do inimigo que lhes dizem que não há caminho de volta. Nós declaramos que eles regressarão, não como servos, mas como filhos e filhas amados, e haverá festa nos céus e nas suas casas. Pai, nós oramos pela cura e restauração de cada casamento ferido. Onde a comunicação foi quebrada, onde a confiança foi traída, onde a distância se instalou, nós pedimos que o teu amor reconciliador, o mesmo amor que correu para abraçar o filho, corra agora para o centro desse casamento. Derrama o bálsamo da cura, ensina-os a perdoar como tu perdoaste e restaura a alegria e a unidade que foram roubadas. Nós oramos pela harmonia entre pais e filhos, entre irmãos. Quebra as barreiras de amargura, de ressentimento e de incompreensão. Dá a cada membro da família a humildade para pedir perdão e a graça para perdoar. Que as nossas casas sejam um reflexo do teu reino, lugares de paz, de aceitação e de amor. E, Senhor, como o bom pastor do Salmo 23, que nada nos deixa faltar, nós clamamos pela tua provisão sobre cada família. Tu preparas uma mesa perante nós, mesmo na presença dos nossos inimigos. Nós repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de falta. Abre as comportas dos céus, Pai, e supre cada necessidade financeira, material, de acordo com as tuas riquezas em glória. Que não falte o pão na mesa, que haja saúde nos nossos corpos e paz nos nossos corações, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos agora por cura, Senhor. Cura para os corpos enfermos, alívio para as dores crônicas, restauração para as mentes ansiosas e deprimidas. Que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos flua agora através de cada pessoa, trazendo vida, saúde e integridade. Que toda a enfermidade física e emocional se curve ao nome de Jesus. Convidamos você agora, com fé, a escrever nos comentários o nome da sua família ou o nome daquela pessoa que você deseja ver regressar à casa, ou simplesmente a sua petição. Ao escrever, você está a transformar o espaço digital num altar de intercessão, e nós estaremos a concordar consigo em oração, crendo no milagre da restauração. Que o amor do Pai, que espera de braços abertos, te alcance onde quer que estejas. Que a graça do Filho, Jesus Cristo, que pagou o preço pela tua restauração, te cubra e te purifique. E que a comunhão e o consolo do Espírito Santo preencham cada canto da tua casa e do teu coração, trazendo unidade,
cura e uma paz que dura para sempre. Receba esta bênção não como um fim, mas como o início de um novo tempo de proteção, unidade e restauração para a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.